Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Justiça seja feita. Talvez a primeira pauta do Jornal do Tupi da edição de hoje que tenha aparecido na nossa tela foi justamente a do Luiz Carlos Azedo, que iria apurar ainda e apurou no curso das horas essa discussão que envolve aumento de tarifas, a ameaça americana ao Brasil. Só que nesse ínterim mudou um pouquinho o curso porque Donald Trump anunciou e divulgou uma carta que enviou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, misturando política e também economia e finanças. E aí dá uma atualização no comentário do Azedo e ele vai ser o primeiro que vai tratar desse assunto agora merecidamente no Jornal do Tupi. Tudo bem, Azedo? Boa noite. Que tarde, hein, Azedo? Tarde animada. Sidney, o presidente Trump anunciou um aumento de 50% nas tarifas cobradas dos produtos brasileiros vendidos para os Estados Unidos. E, inclusive, alegou que o Brasil prejudica os Estados Unidos economicamente, tal, que é uma coisa completamente fora de sentido, né? Mas isso é resultado de uma escalada do estresse político e diplomático que começou na reunião dos BRICS, né? E que o Trump resolveu comentar e criticar o Brasil, o governo brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, principalmente por causa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e das decisões do Supremo Tribunal Federal que cobram das redes sociais, das big techs, donas das redes sociais, mais responsabilidade com relação aos conteúdos nocivos à sociedade, né? Fake news, pornografia, pedofilia, essas coisas. Ô Azedo, é para valer isso ou é bravata? Porque a carta trata de muita coisa, mas com relação à tarifa inicialmente, depois falaremos um pouco de política, há em dada altura um parágrafo em que, falando assim mais diretamente presidente para presidente, Trump se refere a Lula dizendo assim: se por alguma razão o senhor decidir aumentar suas tarifas, qualquer que seja o valor escolhido, ele será adicionado aos 50% que cobraremos. Ou seja, já cobrou 50% e disse: se o senhor cobrar 30, 10, 20, 2 ou 3, vai ser 50 em cima dessa taxa. Isso é para valer, para voltar aqui alguns dias? O que ele quer? Bom, aí é o seguinte, o Lula já disse que vai adotar uma política de reciprocidade em relação aos Estados Unidos. E se ele fizer isso, ele vai também aumentar 50% os impostos cobrados sobre os produtos norte-americanos. Aí o Trump, que ele está dizendo é o seguinte: se fizer isso, eu passo para 100 e vai escalando. Agora, o que está por trás disso? O principal parceiro comercial do Brasil hoje é a China, mas o maior mercado consumidor da indústria brasileira são os Estados Unidos. A gente exporta ferro para os Estados Unidos, exporta alumínio, exporta álcool, exporta avião. E então esse tarifaço incide muito fortemente sobre a indústria brasileira e protege a indústria americana, que é uma indústria velha. Por exemplo, na siderurgia, eles não têm a menor condição de concorrer com a siderurgia brasileira, inclusive lá nos Estados Unidos. Então é uma maneira que ele está tendo também de, certa maneira, cumprir as promessas dele com relação a proteger essa indústria do chamado cinturão do ferro lá nos Estados Unidos, que é uma indústria velha, uma indústria que não conseguiu se modernizar, com baixa produtividade, que demitiu muita gente, e ele quer recuperar esses empregos. Então, na verdade, existe esse interesse econômico, mas ele está justificando isso politicamente, ele está interferindo na política interna brasileira, ele está atacando o Supremo Tribunal Federal, ele está dizendo que o Bolsonaro é um injustiçado, um perseguido, mandou parar com o julgamento do Bolsonaro e misturou as duas coisas, né? Então é um momento muito delicado das relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos. Não tem muito precedente com relação a isso do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista político tem, inclusive no golpe de 64, quando o presidente João Goulart foi destituído e os americanos meteram a colher aqui, isso hoje está provado.
Olha, nós temos aqui participação, ou pelo menos a pretensa participação de todo mundo que quer fazer pergunta, e vamos começar pelo Chico Otávio. Diga, Chico. Tudo bem, Azedo? Deixa eu perguntar, se você acha que, aprofundando essa crise Brasil-Estados Unidos, poderá haver alguma repercussão nas eleições presidenciais do ano que vem? Eu acho o seguinte, são duas coisas. Primeiro, o Itamaraty, ele tende a conduzir esse processo de maneira que ele não saia do controle, né? Somente com relação a essa questão comercial, tem empresas americanas aqui, então é possível que haja aí algum nível de negociação, como o Sidney já falou, que essa coisa, ele deu um prazo, né, até 1º de agosto, então tem aí uma janela de pelo menos 20 dias de negociação, etc. Agora, do ponto de vista da questão política, é uma situação muito delicada, né? Porque ele está claramente interferindo na política brasileira em favor do principal líder da oposição ao presidente Lula, e isso vai ter repercussão eleitoral ano que vem. Eu só acho que ele, ao misturar alhos com bugalhos, ele deu ao Lula uma bandeira nacionalista. O Lula, ele está se colocando, o Lula não fez nada demais. Ele está se colocando como um líder que defende os interesses nacionais, a soberania do Brasil, e não tinha outra maneira dele agir. Mas eu acho que isso pode contar mais ponto pro Lula do que para a oposição. Por exemplo, o Tarcísio de Freitas, ele se identificou com o Trump claramente, apoia as decisões do Trump. Agora, nessa questão aí, como é que ele vai fazer? Ele vai ficar contra a indústria paulista? Ou a indústria brasileira, de um modo geral? Então, isso é uma coisa que a gente tem que avaliar. Agora, tem que levar em conta que é uma briga de cachorro grande e que nós não somos tão grandes assim, né? E não fala só de cachorro grande, daqui a pouco tem história de vira-lata e tal, isso é outro departamento. Deixa eu passar aqui para a pergunta do Maurício Bastos, e um detalhe também, hein, gente? O Congresso vai ter que se posicionar de alguma forma, não pode fingir que, não é comigo, vou ficar caladinho aqui na minha, né? O Congresso já está meio já manco, né? Vamos lá, sua pergunta. O Azedo, em relação a mais ou menos nessa linha do que você disse anteriormente, né? Qual a tua avaliação em relação à repercussão dessa medida junto à sociedade brasileira, essa tentativa de interferência na soberania nacional em termos políticos, né, especialmente econômicos, né, já que de alguma forma esse tarifaço imposto pelo Trump, ele vai ter algum impacto na vida da sociedade brasileira. Como é que fica o patriotismo em meio a isso tudo, né, do brasileiro nesse momento, a opinião pública, já que isso vai ter algum tipo de interferência no bolso, na vida do brasileiro, Azedo? Olha, eu acho que essa é uma questão assim, muito complexa. Inclusive, a gente tem que ter um olhar, vamos dizer assim, antropológico sobre isso, cultural. Por quê? Porque o brasileiro veste a camisa. O brasileiro é um patriota, né? Agora, a elite brasileira, ela é muito americanista. Por quê? Porque a relação com os Estados Unidos, o padrão de consumo, o movimento cultural, a produção cultural dos Estados Unidos, isso influencia muito o Brasil, a sociedade como um todo. E essa coisa é vamos dizer assim, uma faca de dois legumes, porque como o país está dividido, a política externa brasileira já não tem a mesma unanimidade, é difícil a gente avaliar a priori como as pessoas vão se conduzir, se vão achar que o Trump está realmente sendo uma pessoa que está se posicionando de uma forma imperialista em relação ao Brasil, ou se vão achar que o Lula cutucou a onça com a vara curta, que, enfim, porque tem uma parcela ligada ao Bolsonaro que está vibrando, o filho dele está lá nos Estados Unidos, ele está fazendo articulação para que acontecesse exatamente isso que está acontecendo agora. Então é difícil prever o que vai acontecer. Daqui a pouco as pesquisas vão mostrar, mas eu sou cauteloso com relação a isso. Verdade. Como a nossa cobertura vai ser mais ampla, vamos fazer com que o Madureira faça a pergunta dele aqui para o Azedo e vamos continuar no assunto ainda nessa edição até 19h30. Diga, Madureira. Boa noite, Azedo. No meu caso, não é bem até uma pergunta, mas o que se sabe é que os Estados Unidos
e a balança comercial Estados Unidos e Brasil é superavitária, a favor dos Estados Unidos, ou seja, nós importamos muito mais dos Estados Unidos que os Estados Unidos importa do Brasil. E essa questão eu vejo mais como uma atitude midiática do presidente Trump, assim como ontem com a reunião com o Benjamin Netanyahu, ele foi completamente midiático com relação à questão na faixa de Gaza e tal. Hoje o assunto foi o Brasil e eu acho que isso vai se resolver no plano comercial. Entendeu? Vai ser entre as empresas, principalmente as empresas americanas, que faturam alto, uma grana alta, né, das relações comerciais com o Brasil. E não vão deixar isso aí escorrer pela janela, assim, simplesmente. Você não acha, não? Eu acho que é uma jogada de alto risco do Trump. Agora, eu tenho um pé atrás com essa coisa dele ser midiático, porque de vez em quando ele pega e joga umas bombas, né? Que nem ele fez lá no Irã, né? Então, ele tem muito poder, não é pouco poder, ele tem muito poder econômico, poder militar, e num país como o nosso, que tem uma divisão interna e não tem coesão com relação à sua política externa, eu sinceramente acho que a gente tem que avaliar com calma, ver as pesquisas, como é que o povo reage a isso. O fato é que é uma agressão ao Brasil, isso é indiscutível. Do ponto de vista das tarifas, se o Brasil escalar, a gente vai ter um colapso nas relações comerciais com os Estados Unidos. Mas nesse colapso, a nossa indústria será mais prejudicada, eu não tenho dúvida em relação a isso. Os dois maiores mercados da indústria brasileira são os Estados Unidos e a Argentina. A China é concorrente da nossa indústria. E nós já estávamos com problema com a Argentina. Agora vamos ter problema com os Estados Unidos, a indústria vai sofrer. A nossa indústria, eu acho que vai sofrer mais um pouco. Muito bem, colaborando para essas intervenções dos nossos comentaristas aqui. Daqui a pouquinho vamos entrevistar o Vladimir Aras, professor de Direito Internacional Público. E só para ilustrar também o que o Madureira comentava, na carta do presidente Trump ao presidente brasileiro, em dada altura, lá no antepenúltimo parágrafo, ele diz assim: entenda que essas tarifas, o Trump dizendo, tá, são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil, que causaram esses déficits comerciais e sustentáveis contra os Estados Unidos. Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Além disso, devido aos ataques contínuos do Brasil às atividades comerciais digitais de empresas americanas, bem como outras práticas comerciais desleais, estou instruindo o representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação na seção 301 sobre o Brasil. Então, é um negócio que vai se estender aí nos próximos dias e meses, provavelmente, essa história. E nós voltaremos no próximo bloco sobre isso. Obrigado, Azedo, e até amanhã.